Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química e especificamente na aula de hoje de Físico-Química iremos estudar propriedades coligativas. E o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas são as propriedades que se alteram pela adição de um soluto não volátil a um solvente. E a intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas do soluto na solução, mas não depende da natureza. Muita atenção nessa parte que é a questão de prova. Elas dependem somente da quantidade de partículas do soluto, mas não depende da natureza do soluto. Iremos estudar tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Lembrando que o soluto ele tem que ser não volátil. E o que é não volátil? Beleza? Volátil é a substância que passa facilmente do estado líquido para o gasoso. Então o soluto ele não pode ser volátil. Okay? Se ele for volátil, ele vai evaporar e não vai interferir. Então, o soluto ele não pode ser volátil. E aqui eu tenho uns conceitos de soluto, solvente e solução. Soluto, substâncias que são dissolvidas. Solvente, substância responsável por dissolver as demais substâncias. E a solução, eu tenho uma mistura homogênea. E o soluto, por ele ser não volátil, ok? Ele é não volátil, o soluto é não volátil, então tem um soluto de natureza molecular e iônica, onde o iônica sofre dissociação, ionização e molecular apenas ele se dissolve. E aqui tem um resumo das propriedades coligativas. Nós iremos estudar a tonoscopia, ebulioscopia e osmose. A tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor pela presença de um soluto não volátil. A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia é a queda da temperatura de congelamento quando eu tenho a presença de um soluto não volátil em ambas as soluções. No caso da osmose, ela é o fluxo de um solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado por intermédio de uma membrana semipermeável. É interessante observar que as três primeiras propriedades, tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, elas estão diretamente ligadas à pressão máxima de vapor, enquanto a osmose ela tem a ver com o fluxo de solvente entre soluções. Então, a princípio, vamos conhecer o que é a pressão máxima de vapor. Então, aqui de início tem um líquido que se encontra em um recipiente fechado, e entre a tampa e o líquido tem um vácuo. E nesse momento você observa que a pressão é igual a zero. Com o passar do tempo, esse líquido ele evapora rapidamente e depois a evaporação vai diminuindo até ficar constante. Quando isso acontece, a pressão passa a ser de 17,5 para nesse caso específico. Então, se observar que com o passar do tempo houve essa evaporação brusca, porque aqui eu tinha vapor, e eu aumentei a evaporação, consequentemente aumentei a pressão máxima de vapor. Então, essa pressão exercida pelo vapor, ela é conhecida como pressão máxima de vapor, que ela é o equilíbrio entre o líquido e o vapor. Fatores que influenciam a pressão máxima de vapor. Eu tenho a natureza do líquido e a temperatura do líquido. A natureza do líquido está relacionada diretamente com a volatilidade, que é aquelas substâncias que passam rapidamente do estado de líquido para o estado de vapor. Então, nesse caso, substâncias mais voláteis apresentam uma pressão máxima de vapor. Vamos fazer um comparativo entre a água e o éter. Ambas estão à mesma temperatura. E se você observar, o éter tem uma pressão máxima de vapor muito maior, em função de sua característica. Isso ocorre por ele ser mais volátil do que a água. Em termos da temperatura, a formação de vapores está relacionada diretamente ao aumento da temperatura, que é um fenômeno endotérmico. Então, quanto maior a temperatura, o aumento da temperatura ela favorece a formação de vapores devido à ebulição, e isso aumenta a temperatura máxima de vapor. Então, se eu pegar a água, beleza? A mesma quantidade em temperatura diferente, aquela que tem maior temperatura, ela vai ter a maior pressão máxima de vapor.
A volatilidade também, ela interfere, então, líquidos substâncias mais voláteis, ela tem uma maior pressão máxima de vapor do que líquidos menos voláteis. Aqui eu coloco uma imagem só para você ver a relação da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, consequentemente, no caso da água, ela evapora mais rápido, aumentando a pressão máxima de vapor. Aqui nós temos a tonoscopia, que é a primeira propriedade que nós iremos estudar. Ela é a diminuição da pressão máxima de vapor pela presença de um soluto não volátil. Esse esquema mostra a água pura evaporando. Ao adicionar açúcar, a sua evaporação diminui. Isso ocorre porque com a dissolução do soluto não volátil, ela diminui sua evaporação. E aqui nesse esquema ao lado, eu tenho a água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ela exerce uma pressão de 17, ela tem uma pressão de 17,5 de vapor. Ao adicionar glicose, essa pressão diminui. Por que que isso ocorre? Isso acontece porque as moléculas dos solutos que estão dispersas, elas seguram as moléculas do solvente, impedindo que ela passe para o estado de vapor. Então, na hora que ele coloca esse açúcar aqui na água, era como se elas agarrassem essas moléculas, evitando que elas evaporem. Aqui nós temos o efeito tonométrico, onde eu tenho dois medidores de pressão. Aqui eu tenho solvente puro, onde eu tenho uma pressão aproximadamente 4. Quando eu adiciono sal de cozinha, essa pressão diminui. Esse resultado ele pode ser expresso em um gráfico, onde eu tenho a pressão máxima de vapor pela temperatura, e aqui eu tenho um gráfico que eu expresso do solvente puro, e aqui da solução, que é o solvente mais o soluto. E aqui eu tenho o que nós chamamos de abaixamento da pressão máxima de vapor, que é o efeito tonoscópico, que pode ser calculado, onde eu vou pegar essa variação, nada mais é do que a pressão máxima de vapor do líquido puro, menos a pressão máxima de vapor da solução. Esse gráfico eu trago aqui para vocês mais como uma bisurada. Beleza? Graficamente falando, sempre que a curva de um líquido encontra-se mais afastada do eixo Y, ela vai ter uma menor pressão máxima de vapor. Então, nesse caso aqui, eu tenho a propanona, o etanol, a água e o ácido etanóico. Então, na medida que eu vou me afastando do eixo Y, essa pressão máxima de vapor vai diminuindo. Então, quem tem a menor pressão é o ácido etanóico e quem tem maior é a propanona. Antes de começarmos a falar de higroscopia, vamos relembrar o que é ebulição. Ebulição nada mais é do que a passagem do estado líquido para o estado de vapor, com o aumento da temperatura, e nós observamos a formação de bolhas no interior do líquido. Então, e o que seria ebulioscopia? Ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição a este solvente um soluto não volátil. Então, nós temos a água, beleza? Água pura, ela evapora a 100 graus Celsius. Quando eu adiciono glicose, eu aumento essa temperatura de ebulição, 102 graus Celsius. Então, essa variação aqui, ela pode ser representada em um gráfico, onde eu tenho o gráfico do líquido puro e o gráfico da solução, e essa diferença você vê, é o que nós chamamos de efeito gluoscópico. No caso da crioscopia, ela é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente. Quando você pega um solvente e adiciona ele no soluto não volátil, ele vai diminuir essa temperatura de congelamento. A água, por si só, ela, no caso dela pura, ela congela a temperatura de congelamento de 0 graus Celsius. Quando eu adiciono sal de cozinha, ela diminui para menos 22,88. Essa diferença de temperatura nós chamamos de efeito crioscópico. Também tem uma aplicação no cotidiano de muitas pessoas que moram em regiões muito frias. Então, para evitar que a formação de neve, eles adicionam sal. Isso faz com que
não diminua muito a temperatura de congelamento e não tenha a formação de gelo ou neve, evitando acidentes. Também você pode colocar também em locais muito gelados um soluto não volátil, e diminuindo a temperatura de congelamento para evitar congelamento da água do radiador de carros. Aqui nós temos a osmose, que a osmose é um processo de transporte passivo, no qual a água se move através de uma membrana semipermeável, certo? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, visando equilibrar as concentrações de solutos. A osmose a gente acaba vendo também em algumas aplicações cotidianas. A mais comum aqui é quando você pega um alface e coloca o vinagre. Com o tempo você vê que ele murcha, que ele perdeu água. Era menos concentrado, foi para a região, para um meio mais concentrado. Também nossa famosa e gostosa carne de sol também acontece a osmose. Ok? E para estudar a osmose, nós temos a osmoscopia, que ela estuda a ocorrência da osmose entre duas soluções de concentração diferentes, sendo uma delas mais concentrada do que a outra. Aqui tem a região de menor concentração e tem a região de maior concentração. Então, a passagem dessas células pela membrana ocorre nesse sentido. Mas nós acabamos exercendo uma pressão que nós chamamos de pressão osmótica. Por que exercer essa pressão? Para evitar com que ocorra essa migração de células do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, por que impedir a osmose? Ela tem alguns efeitos, tanto biológicos quanto industriais. Então, para evitar danos às células, ou também processos industriais, como a purificação da água, também é importante para o equilíbrio celular e manutenção de estrutura como hemácias. Também, aqui nós temos um exemplo de purificação de água, um outro também muito é no caso da hemodiálise, onde a osmose tem aplicação direta. Okay? E para a gente calcular quantitativamente, qualitativamente, nós temos a pressão osmótica. Nesse caso em específico, a gente vai trabalhar de forma qualitativa. Vamos classificar as soluções segundo a pressão osmótica. Então, eu vou ter três situações, ok? A primeira situação é se eu calcular se a pressão osmótica da solução for maior do que a pressão osmótica dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pressão osmótica maior e uma concentração menor da célula. Então, o que vai acontecer é que a água vai sair da célula e vai para o meio, porque o meio vai estar mais concentrado do que a célula, ela vai perder água. Então, no caso aí, se for as hemácias, elas vão ficar o quê? Murchas. No caso, se a pressão osmótica da solução for menor do que a da célula, vai ter o processo inverso. Eu vou ter o quê? A água saindo do meio e indo para quem? A célula. Nesse caso, é o meio hipotônico. Ok? E quando eu tenho que a concentração, a pressão osmótica da solução é igual da célula, eu não vou ter, não vai ter movimento de líquidos. Então, a célula vai estar ok. Tudo bem? Vamos ver a aplicação da pressão osmótica na hemodiálise. Ok? Vamos imaginar se o soro fosse hipertônico. Qual é a situação de hipertônico? É quando a água sai da célula e vai para quem? Para o meio, ela fica murcha. Nesse caso, eu teria alguns procedimentos, algumas consequências, perdão. Então, se o soro fosse hipertônico em relação ao sangue, isto é, se sua concentração e pressão osmótica forem maiores do que a do sangue, os glóbulos vermelhos murchariam, pois perderiam água que seria sugada para o lado de fora. Ok? Então, nesse caso, os glóbulos vermelhos murchariam, então nós teríamos um processo que dificultaria os glóbulos vermelhos ficarem murchos, iam dificultar a oxigenação. Então, o corpo não vai receber oxigênio, certo? E o que levaria a alguns sintomas de anemia, como fadiga, falta de ar e palidez. E se for o contrário?
se o soro fosse mais hipertônico em relação ao sangue, ok? O que iria acontecer? Okay? Nesse caso, os glóbulos vermelhos iam ficar inchados. Eles poderiam estourar, o que é um fenômeno conhecido como hemólise. Quando isso acontece, ia ter vários sintomas, ok? Dentre eles, palidez, falta de ar, e em casos mais graves, pode ocorrer até formação de coágulos, que podem levar a problemas cardíacos ou cerebrais, ok? Pessoal, era só isso. Então, bons estudos. Eu espero que essa aula ajude de alguma forma e até a próxima.